O mundo está acabando. Entre o programa Fala Que Eu Te Escuto, exibido na Record, e um almoço de família, você certamente já ouviu essa frase. E se não foi a sua tia, é porque você foi quem falou. Mas, na verdade, o mundo não vai acabar. O que vai acabar é a nossa espécie, ou os recursos naturais. A democracia? Ok, talvez o mundo mesmo. De Blade Runner a Black Mirror... Nossa, que inglês bonito, né? São muitas as catástrofes, crises, cataclismas, apocalipses que compõem aquilo que a gente chama de distopia. Ou seja, sabe aquele mundo ideal de panfleto de testemunha de Jeová? É isso, só que ao contrário. Pessoas, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, meu nome é Marcel e sobre distopias eu tenho uma teoria. Senhoras e senhores, meninos e meninas, cá estou eu para provar mais uma vez que existe filosofia em tudo, até mesmo em tragédias, sejam elas ficcionais ou reais. E não tem tragédia maior para o criador de conteúdo do que você assistir o vídeo e não curtir, não se inscrever, não ativar o sininho e deixar de mandar para 42 amigos, conhecidos e, quiçá, inimigos. Espalhem a palavra, mas bora lá! Porque hoje, mais do que teoria propriamente dita, eu tô aqui para trazer o meu top 10 de melhores, ou pelo menos de favoritas distopias pra mim. Em 10º lugar, eu começo por Jogos Vorazes. Eu devo confessar que eu não li o livro, então talvez isso faça alguma diferença na colocação. Essa que é uma obra num pique meio Malhação, meio Glee. Já peço desculpas se minhas referências teen não são suficientemente teens pra você. Isso se deve ao fato, de eu ser um homem de quase 40 anos. É velho demais. E 2, de eu cagar solenemente pra isso. Seja lá como for, eu vejo pontos muito positivos na obra, e eu não fico nessa de que, meu Deus, o livro, ele é a obra original. Pra mim não existe obra original. Eu detesto isso. Existe a obra primeira. Tudo é original, gente. Se são obras de alguma forma feitas com autorização ali, se tem o mesmo autor envolvido sobretudo, é original. Agora, o legal é, antes de mais nada, não é propriamente lá um show de Truman que trata a espetacularização daquele modo onde as pessoas não sabem o que estão envolvidas, mas a gente tem aqui, de fato, uma crítica muito contundente aos realities, aos jogos perversos que tem alguma coisa de se aproveitar de um entretenimento onde tem gente sofrendo. Justamente por isso, como em qualquer distopia, não é simplesmente ali uma previsão sobre o futuro, mas um diagnóstico do presente. E a gente tem aí uma série de comparações de realities que estão presentes aí desde o final dos anos 90 e que ainda hoje viraram uma linguagem muito forte do entretenimento. Seja ele buscando, enfim, sei lá, um casamento, seja buscando, sei lá, enfim, ganhar um prêmio de melhor cozinheiro. E o que esse reality ele tem de pano de fundo? Tem conflitos separatistas, uma luta pela autonomia de distritos diante do que era a capital. Essa história se passa nos Estados Unidos, na verdade nem se chama mais Estados Unidos. Acontece que o centro ganhou ali, né, dos distritos marginais, e aí o reality é justamente para lembrar de alguma forma as pessoas, os jogos vorazes, para lembrar as pessoas dessa relação ali de subordinação, de dominação. Num contexto em que 2 jovens são enviados ali por distrito para ter esse combate, essa luta pela vida, né? É um reality do desespero. E que assim, a gente pode perceber ali alguns paralelos com o Round 6, né? Embora um contexto diferente, porque é um contexto mais macro do que o Round 6. Round 6 eu não diria que é propriamente uma distopia, mas Jogos Vorazes definitivamente sim, porque a gente tá falando, e talvez seja um grande ponto ali da história, de um cenário social de cataclisma. E não só de um grupo de pessoas trilhardárias, perversas, onde há um grupo de pessoas endividadas, embora, enfim, talvez a gente precise aí realmente relativizar ou talvez ressignificar o que é distopia nesse caso. Porque, enfim, né, o cenário de endividamento social tão absurdo talvez também, né, tenha um tantinho de distopia assim. Mas, enfim, em Jogos Vorazes, assim como em Round 6, existe um caráter caricatural da coisa enorme, que é o modo como acontecem as apresentações, como é que é a estética da coisa toda, que é um deboche à tosqueira, o quão trash é isso tudo, de uma certa ironia, né, de chamar de reality show, quando na verdade é algo absolutamente plastificado, um ambiente controlado, e naquele caso ali, tratando gente como mera peça de diversão.
E, enfim, bem ou mal, consegue trazer uma crítica bastante contundente à desigualdade social, particularmente à extrema pobreza, o que, por incrível que pareça, muitas vezes é um ponto menos tratado quando a gente olha para distopias que estão focando apenas no âmbito político, apenas na concentração de poder, do poder de decisão do âmbito institucional e não de distribuição de recursos, né? E isso tudo com uma protagonista mulher. Enfim, eu não sou apaixonado por Jogos Vorazes, mas eu acho legal. Eu sei que aquela obra não tem a mim como público-alvo, é ali voltada de fato para adolescente, mas o fato da autora ter trabalhado em programas de TV faz com que tenha ali um corpo, tenha uma densidade na história, na medida do possível, que, enfim, já me agrada. Em nono lugar, vem aqui V de Vingança, ou V for Vendetta. Essa é uma obra que vem do universo das HQs. Eu, assim, li um tantinho de HQ na minha adolescência. Não era aquele cara fissurado, nunca fui colecionador e tal. Mas tive alguns contatos com obras. Só que eu, enfim, talvez porque eu morava no interior, não sei qual que era a facilidade para isso chegar nas bancas, ou se foi minha criação, eu não tive acesso muito a essas obras que não eram lá das mais mainstream, assim. Então, quando eu fui ver de fato o filme, eu não sabia da existência da HQ. E quando isso rola, eu fico de fato impactado. Eu faço parte ali da juventude que viveu diretamente o lançamento de V de Vingança e que, enfim, de alguma maneira eu posso dizer que a obra, ela alimenta meu espírito crítico e ela é um tanto responsável no conjunto de milhões, quase infinitos, de vetores que vão transformando a gente em si o que a gente é, para que eu seja um cara de esquerda. E, enfim, não só eu, né? V de Vingança foi se consolidando curiosamente num primeiro momento como um símbolo do que era de fato, né? Um símbolo de esquerda. E não à toa, porque é uma história sobre um processo revolucionário, anarquista, contra um Estado absolutamente autoritário e fascista mesmo, dentro ali dos moldes clássicos históricos de totalitarismo, de um líder que é cultuado, de uniformização da população, de manipulação midiática. O autor da obra, que é o Alan Moore, ele fala, tempos depois, que essa centralidade no universo aí do audiovisual, dos filmes, das obras, das séries, dos super-heróis, acabou trazendo ali um custo social, que é essa crença demasiada nos caras que são brabos, que resolvem tudo sem dialogar, sem ser coletivamente, através da violência. Isso vai, de alguma forma ali, trazendo pra cima, vai amplificando essa masculinidade, essa masculinização ultra violenta, essa coisa, né, essa moda aí de macho alfa. Quem fala alfa, sigma, isso aí, enfim, você simplesmente não tem contato com esse tipo de ser humano. Dito isso, eu que tô usando a palavra alfa apenas como crítica, né, evidentemente, a essa figura aí tosca, dessa representação masculina que enfim, né, essa noção de testosterona, entendeu, né? E aí entra um ponto curioso, que é o seguinte, ele próprio cria um super-herói, né, o V de Vingança é do Alan Moore, só que ele é um super-herói muito peculiar, porque ele meio que tem e não tem superpoderes, e ao mesmo tempo ele é um cara charmoso, sensível, elegante, erudito, com falas, com diálogos, assim, profundos. Pelo menos quando eu tinha 16 anos eu achava. Que levam o personagem para outro caminho, que vai lembrar, né? Aquele símbolo dele é uma óbvia alusão ao anarquismo. O anarquismo, historicamente falando, é um movimento de extrema esquerda. É um movimento de radicalização diante do entendimento de que não adianta simplesmente acabar o capitalismo e acreditar que depois dá para acabar com o Estado. As duas coisas têm que acabar conjuntamente. Tem muitos autores que defendem isso ao longo dos últimos séculos. O grande protagonista desse movimento é o Mikhail Bakunin. Enfim, eu tenho muito apreço pela obra. Eu acho que se eu fosse assistir hoje, eu olharia aspectos técnicos que me incomodariam muito. Acho que eu não vejo esse filme de novo. Deve ter, sei lá, quase 20 anos, mas a gente tem ali Natalie Portman, por si só, e é quase motivo suficiente pra assistir um filme. Mas, resguardada a minha memória afetiva, eu gosto de fato das cenas, eu gosto de fato dos diálogos, eu gosto da questão estética ali, impressa, de alguma forma, remetendo claramente às HQs. Eu acho que não que precise disso, mas isso é uma coisa que eu acho que quando consegue ser bem feito, eu acho bacana. Um misto ali de indignação com erudição, o que torna a coisa toda mais garbosa. Mas além disso tudo, existe uma licença para que no meio do porradeiro algumas coisas, de fato, não tenham o
compromisso com realismo. Eu confesso, quando eu era mais novo, e até relativamente pouco tempo atrás, eu ficava muito preso à ideia de que uma obra precisa parecer real, dentro, né, daquele acordo, daquele pacto, né, de autor e público, de verossimilhança, ou seja, de pelo menos estar cumprindo as regras internas, ou seja, ser coerente, não necessariamente com o mundo externo, mas com as regras da obra. Só que às vezes até nisso é importante ter uma certa licença, sabe? Você tá vendo um filme e o V de Vingança, na obra ali, você fica meio na dúvida o quanto ele deveria conseguir fazer algumas coisas, o quanto a história não tá dando um saltinho, mas aí assim, depois talvez aí teve isso tantos aí, Velozes e Furiosos, e pensar, tá bom, vou só aceitar também, né? Foda-se. E claro, né, falta um componente fundamental, além de ser um super-herói, ele tá lutando em contradição com o que o Alan Moore criticou, ele tá trazendo uma causa que é política de fato. E a causa é justamente sobre não ser ele resolvendo sozinho, por isso o rosto dele não aparece, por isso aquela máxima, né, que é o grande ponto do filme, ele não era uma pessoa, ele era uma ideia. Abaixo desta máscara, uma ideia, Sr. Grady. E ideias são a prova de balas. Porque o mal a ser combatido não é um vilão, é todo um sistema. E aí ele tá, de alguma forma, expressando o que é essa ideia que eu falei do Bakunin, que é um pensador do século XIX. A ideia não é mudar quem manda, é ninguém mandar. E isso é um ponto muito importante pelo modo como a obra foi deturpada mais à frente. Porque é inacreditável como rola aí uma dissonância cognitiva, ou seja, um não entendimento básico do que de fato o filme está dizendo. Meu amigo, o filme é uma crítica anarquista e a máscara de Guy Fawkes, aquela famosíssima que vira depois símbolo do Anonymous, né, um grupo de hackers. Quando eu falo hacker hoje em dia eu me sinto um idoso, que parece que só simplesmente utilizando uma expressão pseudo-jovem, só que já é suficientemente velha, mas enfim, né? Mas além disso, nas chamadas jornadas de junho, que foram as manifestações lá que lotaram as ruas no Brasil em 2013, a máscara foi virando um símbolo de uma luta contra tudo que tá aí. E o tudo que tá aí, amigo, foi o que acabou, enfim, levando a uma série de problemas gigantescos, homéricos no Brasil. E é também uma ideia contra qualquer tipo de luta coletiva, de organização política coletiva, que vai de partidos a sindicatos. Só que isso tudo defendendo a manutenção do Estado. Se existe Estado, não existe organização política coletiva, amiguinho. Ah, sim, existe um nome para quando não existe partido, não existe sindicato, e você deve lembrar o que é. E só de lembrar disso, me vem aqui uma palpitação aqui no coraçãozinho. Enfim, é um suprassumo ali da ficção? Não é, mas eu guardo aqui pelos meus motivos absolutamente pessoais e de alguma forma, né, a experiência cinematográfica tem muito a ver com isso, por isso fica no meu nono lugar. Mas bora pro oitavo. Em oitavo lugar, Admirável Mundo Novo. Poderia ficar muito acima, porque é definitivamente uma das obras canônicas aí do subgênero distopia. Mas fica faltando uma grande obra dentro do audiovisual. Em termos de livro, ele é assim, exuberante. Mas falta, né? Fica ali assim, queria um filmezinho decente, quem sabe num dia aí que as coisas, de repente, a vida mudar e eu for trabalhar com cinema, quem sabe um dia, embora seja simplesmente um delírio, por mais que um dia eu talvez trabalhe com esse tipo de coisa, a chance de conseguir direitos autorais de uma obra desse tamanho é absolutamente mínima. Em termos de leitura, assim, dos textos mais densos, mais filosóficos, mais visionários. Primeiro, antes de mais nada, porque faz uma comparação franca ali com o maior clássico da distopia, que é 1984, porque eles estão travando duas formas ali de controle social. Enquanto 1984, eu sempre embolo na hora de falar 1984. Ou eu falo, tá difícil. Ou eu falo pausadamente, como se eu estivesse digitando 1984, ou eu pego e blá 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 blá. Eu sinto que eu falo sempre assim. Então, 1900, lá. Enfim, Admirável Mundo Novo, obra do Huxley, em comparação a 1984, do George Orwell, tratam ambos ali de controle social, mas não trata a partir, o Admirável Mundo Novo, do medo. Não é a lógica da censura, não é a invasão do Estado na nossa vida simplesmente, mas sim uma postura da própria população ativa. A própria população, ela prefere,
ela adere àquele sistema por uma decisão, que é o quê? É uma decisão hedonista, é uma decisão do culto ao prazer, é uma decisão de conformação. Aquilo que o Michel Foucault, um pensador ali, um dos grandes nomes da crítica social ao longo do século XX, chama de domesticação, chama de docilização ou de disciplinamento. Não é só um estado vigilante, mas sim uma própria internalização disso, o que é simbolizado na obra através ali de uma droga chamada soma, que é a droga justamente da conformidade. E aí a grande virtude da obra está justamente em colocar qual que é o preço desse conforto, qual que é o preço dessa forma de autorrepressão, de adesão. Claro, existe um processo de manipulação para aceitação disso também, mas qual que é o custo para que as pessoas acabem perdendo a capacidade, ironicamente, de serem desviantes, de estarem fora das normas. E assim, numa sociedade hedonista como a nossa, de completo descontrole aí de remédios psicotrópicos e simultaneamente de vício em redes sociais, num contexto de redes que engatilham a gente no aumento surreal da nossa taxa de dopamina, que vicia a gente também nisso. Essa obra é um absurdo, ela é um prato cheio, mais uma vez, não só como previsão, mas como forma de diagnóstico para pensar o nosso tempo. E aí a doideira é que a gente está falando de uma obra que não é nem de perto testemunha das redes sociais. Em sétimo lugar, Watchmen. Eu não sei, essa é uma obra menos conhecida. Ela é também de um universo distópico. Muita gente detesta, inclusive o entrevistado do próximo vídeo, o Matheus Sodré. Mas eu, particularmente, eu confesso aqui, eu adoro o Watchmen, que tem ali as HQs. Tem o filme que é, assim, surrealmente fiel, com exceção, ironicamente, do final. Mas também tem a série, que é até mais premiada. E o Watchmen também é do Alan Moore. Eu acho o Watchmen particularmente bacana porque ali todo herói é um anti-herói, cada um pelo seu motivo, e honestamente eu desconheço o universo de anti-heróis que complexifique tão bem a coisa dentro aí, né, dos últimos anos pelo menos. O herói mais comum é o Coruja, que é um zero à esquerda. Ele é basicamente um Homer Simpson que usa uma armadura. Outro deles, o Ozymandias, ele é basicamente um cara que mercantiliza ali a imagem de super-herói. Ele é, enfim, né, um vendido pro sistema, né? Como diria da Dolabella pro João Gordo. Mas tu traiu o movimento, velho. Referência essa que você só pega se você ou é 30 a mais, velho o suficiente, ou então se você é um curioso com fofocas da televisão, o que, enfim, eu sempre admiro bastante. Bem, tem também o narrador dessa história, que é o Rorschach. Bem, se você reconhece de cara já esse nome e você pensou, nossa, que coincidência, não é coincidência, obviamente, o famoso ali, né, teste psicológico está na máscara do narrador. Essa máscara, ela se movimenta ao longo da história de alguma forma ali, né, expressando essa mudança de sentimentos ao longo das cenas. E aí ele é anti-herói porque ele é maluco? Não. Ele é maluco? É. No caso, ele é mais do que maluco. Ele é um cara absolutamente perverso. Esse narrador, narração essa que tá inclusive claramente inspirada em Apocalipse Now, um dos grandes filmes da história. Ele é quem traça o fio condutor, né? Ele tem uma pegada meio Capitão Nascimento ali. Esta cidade horrível grita como um matadouro cheio de crianças retardadas. E a noite fede a fornicação e consciências imundas. Mas onde não tem ali um arco de virada, onde o personagem estaria aos poucos aprendendo sobre o sistema. Bem, ele é um justiceiro que é um sociopata. E o filme coloca isso de maneira bastante declarada. Assim, tem cenas que você vê ele claramente colocado como doido. Ele descreve, inclusive, ali o clímax da coisa, quando ele vai fazer a justiça, sobre o sangue voando. É bem gráfico o filme. Voando na cara dele, o modo como ele sente ali, uma espécie de eletricidadezinha quando ele acaba tendo que, né, fazer justiça. Então, nesse sentido, de fato, o filme traz algo absolutamente problemático. Até porque nem tudo é conteúdo, né? Por mais que ele seja descrito como um personagem que é um sociopata,
simultaneamente, são cenas de euforia. Então isso, obviamente, é uma contradição que é bastante complexa da coisa. Mas assim, eu não tô interessado em simplesmente promover coerências entre os meus gostos e meus valores. Talvez aí o apreço pelo cinema, o apreço pela ficção more nesse intervalo quase enigmático aí, né, de experiência, da sensação. Agora, falta o principal desses heróis, que são ao mesmo tempo anti-heróis, que é o Dr. Manhattan, nome esse que faz uma alusão ao Projeto Manhattan, que você, se não tinha ambientação até recentemente, até 2 anos atrás, acabou tendo por conta do filme do Oppenheimer lá, do Cillian Murphy. Enfim, a história basicamente aqui de um físico nuclear que se envolve num desastre e que ganha poderes a partir disso, mas esses poderes vão trazer um nível de dramaticidade, porque ele vira quase um deus, ele vira, na prática, como ele pode se dividir em vários, onipresente, como ele pode manipular a matéria de forma plena, ele vira onipotente, por assim dizer, ou quase pelo menos, e ele vira quase onisciente também. Então ele é uma espécie de deus, só que um deus ateu, porque ele vai perdendo o vínculo com os seres humanos. E aí... Fudeu foi tudo. E aí, todo o dilema da história é: as pessoas estão vivendo uma quase terceira guerra mundial, uma guerra nuclear que pode levar à extinção da nossa espécie. Se você fosse esse Deus, o que você faria? É um dilema muito próximo daquilo que o próprio Superman do James Gunn acaba tendo ali colocado, mas é mais do que um dilema entre empatia, de um lado, e uma busca por neutralidade. A questão era: os seres humanos importam o suficiente pro universo? Se houver humanos, mas se houver vida, faz diferença? Esse tema absolutamente aí profundo, uma reflexão que é nihilista, ou seja, que indaga qual é o sentido das coisas, eu acho que é muito bem colocada na obra. E não acontece de maneira simplesmente superficial, não é só de forma pessimista em comparação a um personagem bastante importante para a obra ali também, que é o comediante, esse sim, que leva essa discussão e aceitação de que a vida não tem sentido por si só, ele leva isso de maneira sádica. O Dr. Manhattan vai levar isso ali com diálogos do cacete ao extremo. Eu confesso que eu gosto bastante. E aí, enfim, né, o Smurf gigante aí, enquanto tá com a bilola azul à mostra, vou correr pelado na rua, ele tá passando por todo esse dilema enquanto o mundo tá num quase final e um relógio do fim do mundo aparece frequentemente na história. E se você não sabe, esse relógio do fim do mundo, de fato, ele foi popular ao longo da Guerra Fria e ele ainda existe. Ele é a tentativa de uma série de cientistas de preverem, a partir do cenário social e ambiental que nós temos, quanto tempo metafórico falta para isso aqui acabar. O que é, enfim, né, um retrato distópico lindo. O filme, inclusive, traz uma trilha do cacete, a porradaria também, que inclusive tá ali embrenhada com a música. Eu acho, honestamente, fantásticos. Então, se você consegue se permitir navegar aí por esses mares de contradição e sensações, eu mega recomendo que você veja o Watchmen. Eu acho que o grande ponto de Watchmen é que é uma distopia que traz o seguinte: ninguém é digno suficiente de confiança, muito menos de idolatria. Nem mesmo esse exemplo máximo aí de modelo comportamental, de modelo ético, que seriam os super-heróis. Daí, inclusive, a grande pergunta feita pela população dentro da obra: Who watches the Watchmen? Ou seja, quem vigia os vigilantes? O que acaba trazendo uma questão que eu gosto bastante também, que é a ideia de que a gente precisa fiscalizar os poderosos, precisa fiscalizar o próprio Estado, se você pensar como uma organização política maior. Ou seja, acaba trazendo aqui, suscitando ali um debate sobre democracia participativa, que eu sou bastante entusiasta. Em sexto lugar, The Boys. The Boys, assim, que eu não conhecia pelas HQs, que essas eram realmente bastante já alternativas ali. Acho que a linguagem é bem escatológica da coisa, falam que ela ainda é mais contundente, vi pedacinho só nas críticas. Enfim, eu fui apenas mais um daqueles que foi catapultado pela indústria do streaming e, nesse caso, fico muito feliz com isso, uma vez que eu adoro The Boys. Assim, das múltiplas possibilidades pra gostar de The Boys, eu adoro o fato de que consegue navegar ali por correntezas muito diferentes. Desde um hiperrealismo, né, naquele pique do A-Train, logo no começo da história, pegar e esbarrar num ser humano que estava com o pezinho pra fora da calçada, isso ser o suficiente para que ele seja dilacerado, realizando talvez o que seja um desejo mórbido de quem acompanha histórias de super-heróis, que a algum nível
mesmo nível de comprometimento ali com a física. Aquela máxima, né? O que aconteceria se uma pessoa tá caindo do prédio e de repente o Superman vai pegar ela voando, né? Enfim, com um pouquinho de estudo, um pouquinho de reflexão, você sabe o que aconteceria. E a história pega e firma o pé em relação a isso. Mas, simultaneamente, ela também chuta o balde, porque ela é muito comprometida com escárnio, com deboche, com caricaturas. Exemplo disso é a solução absolutamente mais 18 para conseguir enfrentar um vilão, por assim dizer, que na prática é um super-herói, que ele tem a pele, uma carapaça intransponível, né, que vai pelo fiofó dele. Tem a parte absurda, que é um personagem cujo grande poder é ter uma trolha imensa, além, é claro, do fato do Homelander, né, um dos protagonistas da história, ele viver tomando leitinho como uma metáfora que vai desde Freud explica traumas de infância, o cara é um perturbado, embora seja o ser mais poderoso de todos, pelo menos aparentemente, e ao mesmo tempo aquele leite ali também é um símbolo de outro alemão ali, né, do começo do século XX. Enfim, a história é sobre uma espécie de Trump, embora mais novo, mesmo que quarentão, e a história até dá uma cutucadinha em relação a isso. Eu acho que quarentão, né? Talvez cinquentão, enfim. Só com uma roupa de Superman. E aí tudo que fica no universo do não dito em Superman, Capitão América, sobre esse entusiasmo com os Estados Unidos como representante da pátria, o próprio nome Homelander, né? Do Capitão Pátria, da ideia de pátria natal, é tudo muito claramente colocado. Embora seja um grande deboche, haja um grande sarcasmo, não fica muita coisa nas entrelinhas, não. É um personagem falastrão, inseguro, verborrágico, autoritário e claramente traumatizado. O cara é tantanzinho. Consigo conversar de um jeito que as pessoas se intimidam até de dar a opinião delas. E aí, amiga, a mistura de gore e, enfim, caso você não esteja ambientado com a expressão, um bom exemplo recente que fez bastante sucesso é o filme A Substância, que inclusive concorreu ao Oscar. É a mistura disso com crítica social. Crítica essa que vai da espetacularização à pandemia de desinformação que existe. Um universo de manipulação através de fake news que constrói tanto um poder político, mas também a imagem pública de determinadas pessoas. Está de alguma forma cutucando ali os influencers, mas também ídolos em geral, celebridades em geral. No caso, os heróis, entendidos aqui não como referências a moldar a população, mas males a serem combatidos. Assim, eu bato palmas reais para The Boys, porque consegue dialogar com um público jovem que vai ver a série, porque é uma história de super-herói que não veria, talvez, se a mesma crítica fosse colocada dentro de outra roupagem e que nunca vai aparecer dentro desses reboots, remakes aí, né, de super-heróis mainstream. E é um pouco porque, assim, parece que a premissa é, já que tá falando de super-herói, isso não existe, então tudo ali tem uma certa licença, até que, estamos falando da sua vida. Estamos falando de política. E aí uma galera pega e fica bolada, meu Deus, estou enfiando agora política em The Boys. Amiguinho, no primeiro episódio já, assim, não é possível que você seja tão desatento, que você seja tão burro. Enfim, The Boys consegue, como poucas obras, trazer a distopia para uma crítica. Ao mesmo tempo, olha que ironia, tão real, tão atual, mesmo falando de coisas que não são previsões possíveis, assim, eu espero, porque tá falando, né, de super-heróis, que são meio que super vilões. Bem, se você olhou aqui embaixo como é que tá o tempo, você percebeu que o vídeo já está acabando, porque essa foi a primeira parte da minha lista de top 10 distopia. Se você quiser ver a continuação, você vai comentar aqui embaixo parte 2. Do contrário, ela vai ficar perdida aí num vórtex temporal, quiçá apenas encontrada por arqueólogos digitais, num futuro longínquo em que a humanidade foi dominada por vespas zumbis ciborgues. Se você curtiu esse episódio, eu vou pedir que você, mais do que curtir, demonstre isso com aquilo que o YouTube vai entender. Então deixe o seu like, mande mais uma vez, isso mesmo, mais uma vez, para os seus amigos. E se você percebeu também, essa aqui é uma estampa que faz alusão a Fahrenheit 451, que não esteve nesse primeiro vídeo, mas fica aí o spoiler, estará no segundo. Foi o primeiro livro lá do Clube do Livro FN, onde eu também faço encontros de filosofia. Então é isso, pessoas, um beijo para quem pôde beijo, um abraço para quem pôde abraço, e caso a gente não se veja novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, mas tudo dando certo, a gente se encontra de novo no próximo episódio. Tchau, tchau!